paz, meus queridos irmãos, graça e paz, minhas queridas irmãs em Cristo Jesus. Vamos ler o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 27, versículo de número 1. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul? Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar a fim de que Deus possa nos abençoar nesse momento. Orar para que Deus possa abrir os olhos do nosso entendimento, para que possamos crer na palavra. Orar para que Deus me use para explicar a palavra dele. Orar para que você esteja apto para receber a palavra dele. E além disso, eu gostaria de orar nesse momento pelas pessoas que estão enfermas. Talvez você está com alguma enfermidade, talvez alguém da sua família está com alguma enfermidade. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso que cura todas as enfermidades. Vamos orar nesse sentido também, porque verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. Então vamos orar para que Deus nos ilumine. Senhor, nesse momento eu quero dizer a Ti que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o único digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Nesse momento eu coloco a minha vida diante de Ti e a vida dos meus irmãos, para que possamos, ó Deus, receber da Tua parte a Tua graça e a Tua bênção. Que o Senhor possa, no nome de Jesus, nos consolar, nos confortar, nos orientar, e que o Senhor possa, pelo Espírito Santo, nos conduzir na Tua santa palavra. Eu oro por essa pessoa que está doente, que o Senhor traga a cura. Eu oro por esse familiar que está enfermo, que o Senhor traga a cura. Que nesse momento o Senhor possa atender as nossas orações que estão sendo feitas nesse lugar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos na terceira exposição deste tema: as consequências da inveja de Saul, parte 3. Nós lemos aqui em 1 Samuel, capítulo 27, versículo 1, Davi dizendo: ora, será que em algum momento Saul vai me matar? Ora, será que em algum momento eu vou perder a minha vida nas mãos de Saul? O intuito dessa série de mensagens, nós estamos falando, é o nosso terceiro encontro, dessa série de mensagens, é mostrar para nós como que a inveja trabalha no coração de uma pessoa e como a pessoa que é alvo do ciúme de alguém, da inveja de alguém, pode chegar a uma situação de total desespero e total desesperança, tal qual foi o caso de Davi. Eu preciso dizer algumas coisas para você antes de continuar. Você está ouvindo essas mensagens precisam fazer duas coisas no seu coração. Ela precisa te confrontar, porque em alguns momentos da nossa vida nós somos o agressor. Por causa dos sentimentos de ciúme e de inveja que nós temos do outro, a gente se torna um agressor na vida do outro. E essa palavra também, ela tem que te consolar. Porque do mesmo jeito que Deus consola Davi em todas as suas tribulações e todas as suas dificuldades, até aqui nós estamos percebendo momentos da vida de Davi que Deus está livrando Davi das mãos de Saul. Então, essas mensagens, elas precisam confrontar você e consolar você. Se ela só te consola, será que você é tão santo assim que em nenhum momento você teve ciúme de alguém, inveja de alguém e maltratou essa pessoa? Não. Analise o seu coração, porque em muitos momentos você está sendo como Saul, você foi como Saul.
Ah, Israel, eu não sinto isso. Então guarde essa palavra para que no futuro o Espírito Santo possa confrontar você. Nós estamos vendo aqui um homem de Deus, que é o caso de Davi, passando por inúmeras dificuldades. Dificuldades estas inerente da perseguição que Saul faz para com ele. Nós aprendemos algumas coisas aqui. A primeira coisa que a gente aprendeu é que Deus os coloca em algumas enrascadas. Não era culpa de Davi estar sendo perseguido por Saul. Deus que colocou ele nessa cilada. Número 2, aprendemos que a inveja, que o ciúme surge no meio do seio familiar, no trabalho, no seio de amor, onde tem pessoas que nos conhecem, onde tem pessoas que se relacionam conosco de alguma forma. Ninguém tem ciúme e inveja de uma pessoa que nunca viu. Às vezes você viu uma pessoa na internet e sentiu ciúme de alguma coisa que aquela pessoa demonstrou. Mas você viu, ou você ouviu. Então o ciúme e a inveja surgem no seio de relacionamentos, nas nossas teias relacionais. Terceira coisa que nós aprendemos, quando as coisas ficarem difíceis, quando a perseguição do outro contra a nossa vida ficar intensa, fuja para a igreja. Lá no templo, Davi recebeu das mãos do sacerdote o pão da presença e a espada de Golias. Depois nós aprendemos que Deus, quando Ele quer fazer uma coisa, quando Ele quer estabelecer o juízo dele sobre uma situação ou sobre alguém, Ele usa a maldade do homem. É a maldade de Saul que Deus usou para cumprir a profecia do livro de Samuel, quando Deus chamou Samuel, dizendo que faria um grande juízo sobre a casa de Eli. Essa parte é uma parte dramática. Ouça lá na segunda parte da série. E depois nós falamos sobre o uso indevido do termo uns ungidos de Deus, né? A gente fala, não toqueis nos ungidos de Deus. Algumas pessoas usam a expressão não toqueis nos ungidos do Senhor como uma espécie de licença para pecar, licença para fazer o que é errado, ou licença para insensatez. Às vezes o líder da igreja está fazendo uma coisa muito insensata e ele não quer que ninguém repreenda ele, que ninguém exorte ele, que ninguém corrija ele. E para se defender ele fala, não toqueis nos ungidos do Senhor. Né? Hoje nós vamos falar de duas coisas que aconteceu na vida de de Davi, perdão, e nós vamos aprender com isso. A primeira coisa que eu quero falar é quando você vive uma situação na sua vida que você tem que ir embora do território onde você nasceu. Davi, ele não encontrava em Israel nenhum lugar para se refugiar de Saul. Logo, ele vai se refugiar na terra dos filisteus. Ele foi para o lugar onde ele não era bem-vindo. Ele estava vivendo em um lugar onde não era o seu lugar. Se tinha um lugar que Davi era odiado, se tinha um lugar que Davi era detestado, era no território dos filisteus. Falei para você que foi Davi que matou o gigante Golias, o campeão dos filisteus, que arrancou a cabeça de Golias, o campeão dos filisteus, e se tornou o herói de Israel. Então o povo dos filisteus, eles tinham um grande ódio de Davi, uma fúria contra Davi. E agora, Davi, por não encontrar em Israel um território para se refugiar da perseguição de Saul, ele vai viver ao lado dos filisteus. Ele vai viver com aqueles que eram seus inimigos. Meu Deus do céu, como é difícil você ter que fugir de casa. Como é difícil você ter que viver longe da sua casa.
Eu nunca passei por essa experiência na minha vida. Nunca tive que fugir da minha casa porque estava sendo perseguido por um parente, por um pai, por uma mãe, por um irmão. Nunca passei por isso. Mas eu já lidei com muitas pessoas que passaram por isso. Já tive que aconselhar muitas pessoas que teve que ir embora de casa porque dentro de casa não tinha paz para viver. Pessoas que deixaram os pais, pessoas que deixaram os irmãos, pessoas que deixaram o esposo, os filhos, por alguma situação. Deus permite com que a gente passe por uma situação assim, que a gente viva num território completamente hostil a nós, hostil à nossa fé. Talvez você está vivendo em um ambiente onde o cristianismo é perseguido, onde as pessoas falam mal da sua fé, onde as pessoas perseguem você pelo simples fato de você crer em Deus. Tenha ânimo, Deus vai te ajudar nessa situação. É difícil, muito difícil, mas Deus é poderoso para nos ajudar nessa situação. Uma coisa muito difícil é quando o Saul é alguém das lideranças da igreja. Quando a pessoa que tem inveja de você, ciúme de você, é um líder da igreja. E aí você não consegue viver em paz dentro da igreja. Na última mensagem, eu fiz um paralelo de Davi deixando a casa, a fortaleza de Saul e indo até o templo como se fosse a igreja nos nossos dias. Agora eu estou fazendo um outro paralelo. Davi deixando Israel como se Israel fosse a igreja, presta atenção, e indo para os filisteus como se a terra dos filisteus fosse algo contrário à vontade da igreja. Porque um líder da igreja está perseguindo você. Isso acontece, é uma coisa terrível você estar na igreja de Deus e não sentir vontade de estar na igreja de Deus. Porque tem um obreiro da igreja, tem um pastor da igreja, tem um diácono da igreja, tem uma liderança da igreja que persegue você por causa dos ciúmes e da inveja. E a situação é tão complicada nessa hora que Davi, olha só, Davi, para sobreviver lá no território dos filisteus, ele teve que fingir de louco. Eles pegaram Davi, levaram Davi para o rei e falaram: o que você está fazendo aqui, cara? A gente pode te matar. Você é nosso inimigo. Aí Davi fingiu que ele estava tendo um ataque de loucura. E aí o rei dos filisteus tem pena de Davi, dó de Davi e fala assim: tira esse moribundo da minha presença, tira esse louco da minha presença. Nem lá no meio do povo dele, ele tem paz, ele é feliz, ele vem aqui, tira esse lixo da minha presença. Cara, esse é um dos momentos mais delicados de Davi, porque imagina você ser poupado pelo seu principal inimigo, e para você conseguir ser poupado do seu inimigo, você tem que fingir de louco. Fingir de louco, literalmente. Isso é uma situação desesperadora. E quantas das vezes a gente tem que fingir alguma coisa para viver em alguns territórios? Quantas vezes a gente tem que fingir algo para viver em um lugar, para passar por uma fase? E é isso mesmo, é só uma fase. Deus vai honrar você que está vivendo uma situação parecida. Enquanto eu ministro a palavra, essa palavra vai entrando na sua alma e vai reoxigenando a sua alma. Deus está mostrando para você que está nessa situação que Ele é contigo. Que do mesmo jeito que Ele livrou Davi dos filisteus, ao ponto de Davi ter que fingir de louco, uma vergonha isso. Isso é uma vergonha, isso é um vexame, isso é uma humilhação muito grande. Tá?
É uma humilhação muito grande que Davi tem que passar. Deus, do mesmo jeito que tirou Davi daquela situação e colocou Davi no trono, Deus vai te tirar dessa situação e vai te colocar no reino de Deus. Porque tudo isso, como eu já disse, é uma espécie de símbolo do sofrimento do Messias. Davi sofrendo lá, passando, tendo que fingir de louco perto dos filisteus. É uma imagem do Messias sofrendo diante dos seus inimigos no seu tempo. Jesus teve que lidar com os fariseus, com os saduceus, com os principais, os sacerdotes, aquele bando de gente falsa que queria matar ele o tempo todo. Jesus fala assim, olha, vocês são mentirosos. E vocês querem satisfazer a vontade do vosso pai, que é o diabo. Porque ele foi um homicida desde o princípio. E vocês querem me matar. Quando eu olho para Davi, lá no meio dos filisteus, que só queriam a morte dele, só queriam a destruição dele, eu olho para Jesus no meio dos saduceus e dos fariseus. Os filisteus queriam a morte de Davi. Os fariseus queriam a morte de Jesus. Jesus olha para eles e fala, vocês são filhos do diabo. Vocês estão aí falando que são filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês creriam do mesmo jeito que ele creu, porque ele viu o meu dia e se regozijou. Vocês não são filhos de Abraão, vocês não são filhos de Moisés, vocês são filhos do diabo. Vocês mentem e querem me matar por causa disso. E vocês querem me matar por causa da inveja que vocês têm pelas coisas que eu faço. Jesus Cristo, Davi, são exemplos de pessoas que passaram por situações extremamente delicadas para nos ensinar hoje, no dia a dia, no nosso cotidiano. Amanhã você vai acordar e vai para o trabalho e vai passar por situações parecidas. Amanhã você vai acordar e vai para a escola e vai passar por uma situação parecida na escola. E Deus está mostrando para você que do mesmo jeito que ele livrou Davi das mãos dos filisteus, do mesmo jeito que ele livrou Jesus das mãos dos fariseus, ele vai livrar você dessa situação. Essa lição é muito importante. Deus nos livra quando todos nos abandonam. Ainda que tenhamos que fingir de loucos em algumas situações, ainda que temos que fingir coisas, vai chegar um momento que Deus vai nos tirar do território dos filisteus e vai nos levar de volta para a terra de Israel. Davi está agora no território de Israel, ele volta, deu tudo certo, ele conseguiu lidar com aquela situação toda, e ele vai para uma caverna. A caverna de Adulão, ou seja, a caverna da vergonha. E ali na caverna do Adulão, ali na caverna da vergonha, Deus conforta o coração de Davi. Olha só que interessante. Como que Deus vai confortar o coração de Davi, né? Ele deixou os filisteus, deixou o campo dos filisteus, depois de fingir de louco, pagar de louco para sobreviver, ele foge para o território de Israel e ali ele chega numa caverna. Essa caverna é conhecida como a caverna do Adulão, a caverna da vergonha. E naquele momento, Davi, passando por situação de extrema angústia, de extrema dor, de muita perseguição, ele recebe a visita de vários homens. Homens endividados. Vou ler o texto. E ajuntou-se a ele todo homem, 1 Samuel capítulo 22, verso 2. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto,
homens que estavam vivendo em apertos. E todo homem endividado, e todo homem do espírito desgostoso. E agora a parte muito interessante. E ele fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. O que essa passagem nos ensina? Como que eu leio esse texto agora? 2024. Estou datando a mensagem, né? Não podia fazer isso, mas estou fazendo. Como que eu leio esse texto agora? Deus, Ele vai colocar pessoas na nossa vida. Pessoas na nossa vida. Deus vai colocar pessoas na nossa vida. Não, por favor, me ouça com atenção. Chega junto, chega o ouvidinho aqui na tela. Existem muitas pessoas legais no mundo. Existem muitas pessoas boas no mundo. Existem pessoas de Deus no mundo que estão passando por situações desagradáveis. E Deus vai colocar essas pessoas na sua vida, na minha vida, na nossa vida. A dispensa de amizades não acabou. Você não vai ter só esses amigos. Deus vai colocar outros amigos na sua vida. Deus vai colocar pessoas legais na sua vida, que vão andar com você, que vão caminhar com você e que não vão te trair. Esses 400 homens, eles foram com Davi desde esse episódio da caverna do Adulão até Davi se tornar o rei de Israel. Eles permaneceram com Davi desde a caverna até o palácio. Às vezes a gente passa uma situação difícil na nossa vida e a gente pensa, ninguém vai me ajudar, ninguém vai ficar do meu lado, ninguém vai me ouvir. Mentira, as pessoas vão nos ajudar, as pessoas vão nos ouvir, as pessoas vão estar do nosso lado. E às vezes essas pessoas que Deus vai colocar do nosso lado estão numa situação muito pior que a nossa. Olha só, os homens que Deus colocou ao lado de Davi, endividados, com toda sorte de aperto, pessoas que perderam tudo na vida. E Davi olhou para eles e falou assim, eu vou ser chefe desses homens. Vocês sofreram. E eu também estou sofrendo. Mas juntos, nós vamos fazer um projeto maravilhoso. Juntos, nós vamos nos consolar mutuamente. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, Deus vai te dar novos amigos. Deus vai te dar novos colegas. Deus vai colocar novas pessoas na sua vida. Deus vai te dar uma nova paixão. Talvez você é um jovem, terminou com a namorada. Deus vai te dar uma outra namorada, um outro namorado. Essa palavra não tem nada a ver com relacionamentos conjugais, eu sei. Mas eu estou usando isso como um pretexto para dizer isso. Porque Deus, Ele gosta de completar as coisas. Deus vai completar a nossa vida. Deus vai encher a gente de amigos, encher a gente de companhia, encher a gente de pessoas. E às vezes essas pessoas vão estar passando por situações muito piores que as que nós estamos passando. Muito piores. E nós vamos consolá-las, nós vamos ajudá-las, nós vamos amá-las, nós vamos abraçá-las. E juntos, vou repetir a terceira vez, juntos, nós vamos vencer todo o Saul que se levantar contra a nossa vida. Juntos, nós vamos vencer toda a inimizade, todo o ciúme, toda a vaidade, toda a inveja. Venceremos por causa do amor de Cristo que está em nós. Porque as pessoas que estão perseguindo a nossa vida não estão em Cristo. Cristo não é da perseguição. Cristo é do amor. E Cristo vai colocar pessoas na nossa vida para a gente ensiná-las. Olha, não persiga os outros, não tenha ciúme dos outros, não tenha inveja dos outros. Os outros estão com inveja de você, com ciúme de você. Vamos orar pelos outros.
Vamos orar por aqueles que nos perseguem. Vamos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Imagine Davi chamando aqueles homens, consolando cada um deles, dizendo: vamos orar por Saul. Vamos clamar a Deus a fim de que Deus converta o coração do rei, a fim de que Deus traga de volta o rei para o centro da sua vontade, a fim de que Deus possa colocar juízo na cabeça daquele rei. Juntos, vamos fazer uma grande obra. Não foi isso que Jesus fez? O encontro de Davi com os seus discípulos na caverna do Adulão é muito parecido com o encontro de Jesus com os seus discípulos, lá no mar de Tiberíades, no mar da Galileia, quando Jesus foi chamando os seus discípulos para formar o colégio apostólico. Você não vai formar um colégio apostólico, você vai formar uma teia de amizades, de pessoas que vão viver ao seu lado, que vão conviver com você e que vão se tornar seus amigos. Já parou para pensar que hoje você pode ser um amigo melhor do que você era ontem? Às vezes você pensa assim: eu fiz amizades quando eu tinha 17 anos. Pois é, hoje você é uma pessoa melhor do que quando você tinha 17 anos. Não é? Se não é, se na época que você tinha 17 anos você era uma pessoa melhor, tem um problema na sua vida. Você tem que estar sempre crescendo, sempre amando mais, sempre perdoando mais, sempre liberando mais. Já parou para pensar nessa história que eu estou contando para você? Davi ganhou os seus valentes não quando ele era o capitão do exército de Israel. Davi não ganhou os seus valentes quando ele estava lá na fortaleza de Saul. Davi ganhou os seus valentes quando ele estava na caverna da vergonha, passando por aquela imensa humilhação, por aquela imensa dor, por aquela grande perseguição. É isso que eu tinha que dizer para você hoje. Aprenda a viver no território do inimigo e espere em Deus, porque Ele vai colocar pessoas na sua vida. Um beijo do coração e até o nosso próximo encontro.